Olá pessoal, cada vez mais, escutamos falar sobre países que acharam os conhecidos balões meteorológicos de outra nação em seu espaço aéreo, ou de alguma empresa que usa esses balões, para saber mais sobre o clima. Às vezes por saírem demais da sua rota prevista, ou até mesmo para espionagem, eles acabam atrapalhando o espaço aéreo dos países, assim sendo abatido quando identificado. Mas afinal esses balões são só para fins climáticos? Ou também para espionagem? Hoje vamos aprender um pouco mais sobre eles. A primeira pergunta é: como é um balão meteorológico, e qual seu uso? Utilizados desde 1982, para coletar dados meteorológicos e climáticos, como temperatura, pressão, umidade, velocidade e direção dos ventos, sendo importantes para a previsão do tempo e estudos climáticos. Os balões são apenas o meio de transporte para um instrumento chamado rádio-sonda, que faz as medições. Todos os dias, são lançados quase 900 balões meteorológicos, 2 vezes ao dia. Seus voos duram cerca de 2 horas, durante as quais percorrem de 50 a 200 km do ponto de partida e sobem a até 35 km de altitude. O balão usado na meteorologia é feito de látex, natural ou sintético, sendo preferível o uso da substância natural pela degradação mais rápida após o uso. Seu preenchimento é feito com hélio ou hidrogênio, que fazem o balão flutuar por serem mais leves que o ar. Quando lançados, os balões meteorológicos estão na faixa de 2 metros de diâmetro, mas, como a pressão diminui com a altitude, o gás se expande dentro dele e seu tamanho final chega a 6 metros. Depois, onde vão parar os balões meteorológicos? Depois de seu estouro, os resíduos dos balões e as radiosondas caem lentamente graças ao paraquedas que compõe o conjunto lançado. Grande parte dos equipamentos é perdida, mas, caso eles caiam em áreas povoadas, eles podem conter informações para devolução às instituições responsáveis, um bilhete. Somente a radiosonda precisa ser devolvida. Os resíduos do balão podem ser descartados no lixo comum. Nos Estados Unidos, estima-se que 20% das 75 mil sondas lançadas anualmente voltam ao serviço meteorológico do país, sendo assim sem risco nenhum para a sociedade em geral. E em relação ao uso desses balões para espionagem? Ouvimos falar nos últimos meses, que, moradores de Billings, a maior cidade do estado americano de Montana, observaram no céu um grande círculo branco, que mais tarde foi identificado pelos Estados Unidos como um objeto de espionagem chinês, e mais 3 objetos voadores foram derrubados pelos americanos, em janeiro e fevereiro respectivamente de 2024. As informações sobre eles são limitadas, e as especulações sobre o que são, e seu uso ainda é só especulação. O último foi derrubado perto da fronteira entre Estados Unidos e o Canadá, sobre o Lago Huron. O objeto foi descrito pelas autoridades de defesa dos Estados Unidos como uma estrutura octogonal, não tripulada que poderia ser um tipo de balão gasoso, ou ter algum tipo de sistema de propulsão. Ele estava viajando a 6,1 mil metros e pode ter afetado o tráfego aéreo comercial. Não está claro se o objeto abatido no domingo sobre o Lago Huron, em Michigan, Estados Unidos, era usado para vigilância, dúvida que paira também sobre objetos abatidos no Alasca e em Yukon respectivamente. Segundo o Pentágono, esse balão tinha uma gôndola do tamanho de 3 ônibus, pesava mais de 1 tonelada e era equipado com várias antenas e painéis solares capazes de abastecer vários sensores de coleta de informações. Essas coisas já aconteceram antes. Durante o governo Trump, 3 balões foram descobertos sobre os Estados Unidos, mas eles só foram vistos após de já deixarem o espaço aéreo americano. Os balões têm sido usados para espionagem desde as guerras revolucionárias francesas. Hoje, eles são preenchidos com hélio em vez de hidrogênio.
Eles se expandem durante o dia e, à noite, esvaziam. Assim permanecem flutuando até que o hélio seja consumido. Entretanto, os balões têm perdido relevância. Os balões têm sido relativamente incomuns para espionagem, em parte porque obviamente se movem muito lentamente, e as pessoas os consideram uma tecnologia menos importante hoje em dia. Um balão típico usado para vigilância pode rastrear diversos tipos de informação e coletar imagens. Ele tem tido um papel menos significativo nos últimos tempos, porque temos a tecnologia de satélite, que é extremamente mais avançada e pode observar objetos muito pequenos no solo. Então, por que alguém ainda usaria os balões que podem, ao contrário dos satélites, serem vistos pelo público? Os detalhes que você pode ver de cima dependem da distância, e os satélites ficam muito mais altos que os balões. Portanto, embora a tecnologia dos satélites seja muito avançada, ainda pode ser mais vantajoso chegar mais perto das informações de interesse. Outra vantagem dos balões são que eles têm um custo muito menor, podem ser implantados muito mais rapidamente, e embora os satélites se movam em órbitas previsíveis, e possam sobrevoar a mesma área algumas vezes ao dia, eles não têm os benefícios de analisar uma área por um longo tempo de forma a detectar alterações, igual os balões. De acordo com os dados dos Estados Unidos, a China tem uma extensa rede de vigilância no espaço de quase 300 satélites, um número que fica atrás apenas da rede dos americanos. A Guerra Fria trouxe novas regras quando se trata de práticas de vigilância de fronteiras espaciais de cada país. O espaço aéreo é um lugar que tem de ser totalmente vigiado e controlado por sua nação. Ficou claro que o envio de aviões espiões era considerado uma violação do território. Por outro lado, houve um acordo de que o uso de satélites de observação era permitido, e não uma violação do direito internacional. Mas usar objetos voadores para coletar informações continua sendo uma área complicada. Algumas coisas são permitidas, e outras não. Quando se trata de balões estrangeiros, o governo dos Estados Unidos não considera isso permitido. Assim abatendo rapidamente, quando detectado. Aviões de espionagem são usados até hoje. Os próprios Estados Unidos usam muitos aviões espiões, eles meio que rodeiam o território de outros países. Houve incidentes em que aviões foram derrubados. Um avião americano foi abatido na China, e este foi um incidente diplomático que durou alguns meses durante o governo Bush. Já sobre os balões que caíram no começo deste ano nos Estados Unidos, a China negou que o objeto fosse usado para espionagem, e disse que se tratava de um dispositivo de monitoramento do clima que havia explodido. Mas não há bonzinho, quando a história é conseguir informações privilegiadas do seu adversário, ou inimigo. O Ministério das Relações Exteriores da China disse em resposta também que, os Estados Unidos lançaram mais de 10 vezes balões em seu espaço aéreo no ano de 2023. Enquanto isso, as autoridades americanas estão tentando descobrir qual era o propósito de 3 objetos voadores ainda não identificados, e ainda há falta de evidências se eles estavam coletando informações. Esses objetos estavam baixos na atmosfera e foram derrubados porque possivelmente estavam interferindo nos voos. Já o balão estava muito mais alto. O incidente do balão pode trazer novos desdobramentos. Eventualmente, os Estados Unidos tentarão reduzir as tensões com a China, e encontrar algum tipo de acordo para que esse tipo de ação não seja permitido, e para que, se houver algum tipo de balão meteorológico ou objeto voador civil, que haja algum tipo de notificação pela entrada no espaço aéreo dos Estados Unidos. As pessoas raramente pensam em objetos de coleta de informações até que os vejam, e que essa é uma das razões pelas quais o suposto balão de espionagem chinês causou tanto furor. As pessoas esquecem quantos satélites existem, e como eles tiram fotos, e coletam outras informações todos os dias.
Sendo assim, a conclusão final que podemos chegar, é que esses balões são em geral para coletar dados climáticos e meteorológicos mesmo, porém também está evidente que é usado por grandes nações para espionagem, em algum alvo específico, ou dados exatos de alguma informação valiosa. Portanto, esse é só mais um meio das potências atuais usarem a espionagem para seus benefícios próprios, tanto de estratégia de defesa, quanto prevendo futuros ataques de um potencial inimigo político. E vocês o que acham? Isso é certo ou errado? Será que é usado para estratégia de defesa, ou de planos para possíveis ataques? Ou é usado mesmo só para saber do clima? Enfim, só quem tem acesso a eles tem essa resposta. E por hoje é isso, pessoal. Obrigado. Se gostou, deixe o like e compartilhe.